E hoje a palavra tem a ver com isso, tem a ver com o que nós estamos celebrando, mas ao mesmo tempo um despertamento em todos nós. Então a palavra de hoje se chama servir a Deus. Cada um dos que crê em Jesus se torna membro do seu corpo. A Bíblia fala que a igreja, ela é o corpo de Cristo, do qual o Senhor Jesus é o cabeça. Então nós somos o seu corpo se movendo nessa terra, cumprindo propósitos e representando a presença de Jesus. Assim como no nosso corpo físico humano, e é por isso que a Bíblia fala isso, para a gente poder entender, cada uma das partes do nosso corpo possui uma função, um propósito. Alguns organismos, alguns sistemas, alguns órgãos do nosso corpo têm uma função mais vital do que a outra. Outros têm uma função mais estrutural, outros nos ajudam mais no nosso caminhar, ou no desenvolvimento daquilo que o nosso cérebro manda como comando para todas as partes do nosso corpo. Outros têm uma função mais estética, mas todas as partes do nosso corpo possuem uma função, possuem um propósito. Da mesma forma, então, a palavra de Deus nos ensina que cada um de nós é chamado a ser parte desse corpo. Se você quiser abrir a tua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 16, nós vamos aprender como que a igreja local, e quando eu falo igreja local, entenda que nesse momento, nesse dia de domingo, tantas e tantas pessoas estão reunidas em várias comunidades, em várias localidades, aqui na nossa cidade, nos arredores e no mundo inteiro, buscando a presença de Deus e pertencendo ao corpo de Cristo. Então, cada uma dessas pequenas expressões de pessoas que se reúnem, nós chamamos de igreja local, ou seja, uma porção numa localidade do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. E nós entendemos, então, que a igreja local é responsável por alinhar, unir, conectar as partes do corpo para que lhe seja mais apropriado exercer a sua função. Em Efésios capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então tem a parte de Jesus, que nos faz ser corpo, tem a parte da igreja local, que conecta, auxilia, faz essa união, essas juntas ao corpo, e aí o resultado disso é o crescimento e a edificação, se as partes do corpo estiverem realizando a sua função. Então nós fazemos essa nossa função no corpo de Cristo à medida que nós nos disponibilizamos para servir a Deus, para servir aos propósitos de Cristo, seja através daquilo que fazemos como comunidade, seja através daquilo que fazemos como pequenos grupos, seja através daquilo que fazemos na nossa vida social, profissional, familiar. Nós temos oportunidades o tempo todo de servir a Deus. Porém, por vezes, nós estamos negligenciando isso, querendo somente ser servidos pelo nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que servir a Deus é uma resposta à graça de Deus. Diga assim comigo: o meu serviço a Deus é uma resposta. Então a gente não serve para receber algo, a gente serve por tanto que a gente já tem recebido. A gente serve por entender o amor de Deus derramado sobre nós, por entender a salvação que nos alcança, por entender tantas bênçãos, e não tem nada que possamos fazer que pudesse pagar isso. Então algo que nós temos em nossa realidade para devolver, para nos integrarmos, para fazermos parte dos propósitos de Deus, é oferecer a nossa vida à sua disposição. Isso justamente está no contexto de nós declararmos: Jesus seja o Senhor da minha vida. Quando a gente fala Senhor Jesus, quando a gente fala Jesus é o Senhor da minha vida, quando a gente fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo que estamos nos colocando ao seu dispor, que estamos nos colocando diante dele para servi-lo, porque sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, que Ele é o autor da vida, que Ele tem a verdade, que os seus caminhos são mais altos do que os nossos, que os seus pensamentos são maiores do que os nossos, que Ele coloca em nós as suas promessas para serem realizadas. Então, servir a Deus é significado de uma vida abundante. Eu quero te mostrar na Bíblia um exemplo de uma pessoa que recebeu da graça de Deus e começou a servir Jesus já imediatamente. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 14, se você quiser abrir comigo, Mateus capítulo 8, versículo 14, a gente vai entender porque nós, quando somos atraídos até Jesus, normalmente nós temos uma necessidade.
Ou é uma necessidade familiar, ou é uma necessidade de saúde, ou é uma necessidade emocional, ou é uma necessidade de uma resposta existencial, ou uma questão ligada à morte, ou uma questão ligada a um problema que precisamos do sobrenatural de Deus. De alguma forma, a maioria de nós vem buscar a Deus a primeira vez, ou por causa de uma grande necessidade, ou porque estamos junto na família, como casal, como filhos, de uma pessoa que estava numa grande necessidade. E uma das características de Deus é estender a mão para as nossas vidas e derramar a sua graça, derramar o seu favor. O Senhor Jesus, Ele não pedia que a pessoa primeiro se batizasse, primeiro se tornasse um discípulo, para que pudesse ter a chance de ser curada, para que pudesse ter a chance de ouvir a sua palavra, para que pudesse ter a chance de conhecer a Deus. Não, em primeiro lugar, o Senhor estende a mão e derrama sobre nós a sua graça. Ele nos dá o seu favor, e nós somos salvos, nós somos abençoados, nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos regenerados, o Senhor nos abençoa. E aí uma coisa que tem acontecido nos nossos dias, no nosso tempo, é que muitas pessoas têm visto a igreja como se fosse a padaria, que está com fome, vai lá, pega o pão e dá o que precisa e vai embora, e a vida da pessoa que trabalha na padaria não tem nada a ver com a minha vida dali para frente, só resolveu o meu problema. Muitas pessoas veem a igreja como se fosse a prefeitura. Eu pago meus impostos, eu sou cidadão do meu município, eu vou lá exigir que resolva aqui esse problema de saneamento na frente da minha casa, e eu quero ser agraciado. Mas depois que é resolvido esse problema, a minha vida não tem nada a ver com a pessoa lá que me atendeu, nem com o órgão municipal que eu fui lá fazer essa reivindicação, porque a minha vida é minha. E muitas vezes nós estamos vendo a função da igreja dessa forma, como uma instituição que tem meio que a obrigação de liberar uma bênção sobre a minha vida, e depois eu não tenho mais nada a ver com isso. E o Senhor Jesus, Ele nos chama para viver conosco, nos dias bons também. Depois de nos agraciar, depois de nos abençoar. E aí começa o que se chama a vida cristã de verdade. E lá em Mateus capítulo 8, versículo 14, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Veja só, que essa mulher estava precisando de uma intervenção de Jesus na sua saúde. E no momento em que Jesus toca a vida dela, ela já se levanta e já começa a servi-lo. Ela já tem uma reação de entender que servi-lo era a coisa que ela poderia fazer em resposta à graça que ela recebeu. É uma forma dela corresponder àquilo que Jesus tinha feito sobrenaturalmente por ela. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, se não todos, é só parar para pensar um pouquinho e ver como nós já temos sido agraciados por Deus, e o Senhor estende a mão sobre nós. E algum Pedro te apresentou Jesus um dia. Pedro era um discípulo que estava sendo tão transformado que ele foi lá levar Jesus para curar a sua sogra. Veja que bênção isso, que maravilha de transformação. Eu disse hoje de manhã que eu não sei o que é isso, porque eu tenho a melhor sogra do mundo, mas o pessoal às vezes fala um pouco mal da sogra. E Pedro então, ele foi essa ponte. Agora imagine você, que Jesus não teria entrado na casa da sogra de Pedro, não fosse Pedro. Ou seja, Pedro já serviu Jesus só levando ele até a sua sogra. A sua sogra estava doente, foi curada e já começa a servir Jesus. Duas pessoas servindo Jesus de forma diferente, e que se não fosse isso, talvez elas não teriam sido alcançadas por essa graça. Está entendendo isso? Quando a gente para perceber isso, nós não servimos então porque queremos algo em troca. Se você está servindo a Deus porque quer algo em troca, você está entendendo errado a palavra de Deus. Eu vou orar todos os dias porque aí se eu me sacrificar, Deus vai me abençoar. Eu vou ter um compromisso com a igreja porque se eu servir a Deus, então eu vou receber um pagamento aqui na minha realidade de vida, que Deus vai olhar para mim. Não. A graça de Deus, ela é derramada sobre nós pela fé em Jesus. E quando nós entendemos isso, nós servimos não porque queremos receber, nós servimos porque nós já recebemos. Nós temos um lema aqui na nossa equipe de trabalho voluntário da igreja, nos valentes, que nós dizemos: quem trabalha, trabalha para receber. Quem serve, serve porque já recebeu. Lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, o apóstolo Paulo fala que Jesus disse que há maior felicidade em dar do que em receber. Só que a gente só descobre isso quando a gente se coloca nessa posição. Nós temos um evento aqui na igreja chamado Encontro com Deus, vai ter novamente aqui no final de setembro agora, e muitas pessoas irão pela primeira vez participar, e é extraordinário.
Nós temos um slogan nesse evento que diz: a sua vida nunca mais será a mesma, e realmente é um momento transformador. Mas nesse evento nós também chamamos as pessoas que estão lá trabalhando voluntariamente para esse evento acontecer. E nós sempre perguntamos, você aí que já trabalhou no encontro, a gente sempre pergunta, lá no encontro com Deus, o que é melhor, trabalhar ou fazer? O que o pessoal responde? Trabalhar. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. No reino de Deus é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Quando você é pai, você também entende isso. Quando você é criança, você quer receber presente, receber o iogurte, receber o brinquedo, receber o chocolate, receber o carinho, receber a atenção, receber o acesso à televisão, você quer só receber. E aí quando você amadurece, você pode dar algo para quem você ama e ver essa pessoa sendo feliz, ver essa pessoa sendo transformada, você tem muito mais alegria em dar do que em receber. Então um cristão que está na igreja só para receber, é criança no reino de Deus ainda. Nós temos que aprender a devolver algo para Jesus como pessoas que estão dispostas a amadurecer. Segunda coisa que eu preciso te contar hoje sobre servir a Deus, é que servir a Deus é uma forma de adoração. Diz aí comigo, quando eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus. Isso é muito importante a gente perceber. Porque eu não preciso necessariamente servir a Deus só porque eu recebi a sua graça, só porque eu fui abençoado. Não, eu devo servir a Deus durante uma tempestade, eu devo servir a Deus durante um deserto que eu esteja atravessando, eu devo servir a Deus inclusive nos dias maus. Por quê? Porque isso está declarando na minha realidade que Ele é o Deus da minha vida, que eu estou adorando a Ele. Na Bíblia, o conceito de trabalho, ele está sempre diretamente ligado ao conceito de adoração. Desde o Jardim do Éden, aquela expressão que o Senhor fala para Adão, ele diz assim, para que Adão venha cultivar o solo, venha trabalhar o solo, é uma palavra que tem a mesma raiz depois lá em Salmos, que vai dizer para nós adorarmos o Senhor. Então, tudo que nós fizermos é uma oportunidade de glorificar o nosso Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E quando a gente aprende isso, então o nosso vocabulário lá na rua pode estar adorando a Deus, se a gente vê a nossa vida como servindo a Deus. Quando a gente aprende isso, a nossa forma de lidar com o cliente, a nossa forma de lidar com o chefe lá na empresa, a nossa forma de tratar o professor, os colegas, os alunos, de dirigir no trânsito, tudo pode se transformar numa forma de nós adorarmos a Deus. Quando nós entendemos que a nossa vida, ela é para servir a Deus. Se você quiser abrir comigo Romanos capítulo 12, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, nós temos uma expressão muito interessante na palavra de Deus, que vai falar de um culto diferente. Hoje nós estamos aqui oferecendo ao Senhor um culto espiritual. Mas lá em Romanos capítulo 12, vai nos falar de um culto um pouquinho diferente, que é o culto racional. Assim como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós começamos a perceber que aquelas coisas que nós oferecemos a Deus voluntariamente, aquelas coisas que nós cumprimos a palavra de Deus mesmo quando ninguém está olhando, aquela coisa que nós estendemos a mão a alguém que está ao nosso redor, mesmo que não tenha status nenhum, aquela coisa que nós estamos aqui servindo a igreja em comunidade, causando um ambiente melhor para cada pessoa que entra, em tantas equipes de trabalho que nós temos aqui como igreja, lá na cela, aquele detalhe, aquela atenção que você deu para o visitante, que quem sabe ninguém percebeu. Isso são coisas que nós estamos voluntariamente ofertando a Deus das nossas vidas. Esse é um culto racional que nós temos para com o nosso Senhor. Em Romanos 12, 1 vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, eu tenho um culto espiritual para oferecer a Deus, eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade, eu vou orar, eu vou falar em línguas, eu vou meditar nas escrituras, eu vou buscar a Deus, eu vou jejuar. Isso é um culto espiritual que eu estou oferecendo a Deus. Mas agora o apóstolo Paulo está nos ensinando que eu posso me oferecer em forma de sacrifício puro, agradável a Deus, na minha forma de viver, e isso é o meu culto racional.
E a gente sabe que é possível eu oferecer um culto espiritual a Deus muito bonito no domingo à noite, e na segunda-feira eu ser um pilantra, eu ser um hipócrita, eu ser um cafajeste por aí, e ainda queimar o filme do Evangelho, porque uma coisa é o que eu faço quando eu estou reunido numa esfera espiritual, que eu estou num ambiente, que a palavra de Deus está sendo pregada, outra coisa é aquilo que eu estou sacrificando a minha carne, os meus interesses, os meus ganhos, para oferecer algo a Deus, porque eu entendo que a minha vida é para servi-lo. Aí eu começo a entender a profundidade da palavra de Deus, que resulta no último aspecto desse serviço, que é o meu crescimento. Diga assim comigo: quando eu sirvo a Deus, eu estou crescendo. Então, servir a Deus é um caminho de crescimento. O terceiro ponto aí da ministração. Servir a Deus é uma forma de nós amadurecermos espiritualmente. Servir a Deus é um jeito que eu tenho no meu cristianismo de dar passos que me levem à maturidade, que me levem a uma visão mais ampliada, que me levem a mais autoridade espiritual. Eu tenho tido a graça de conhecer a palavra de Deus desde o final da minha infância. Minha família se converteu, eu já estava saindo da infância. E eu digo que eu não cresci na minha caminhada com Jesus quando alguém orou por mim e eu fui curado de uma sinusite que eu tinha quando era criança. Eu tive esse milagre, mas eu não amadureci espiritualmente por causa daquilo. Eu não cresci espiritualmente quando eu busquei a Deus e eu venci a insônia que eu tinha quando eu era criança. Eu era criança que dormia tarde, acordava às 5 horas da manhã e não tinha sono. E isso não me fez amadurecer. Isso me fez ser restaurado. Isso me fez ser curado. Isso me fez ser abençoado. Eu não cresci, amadureci na presença de Deus quando eu fui lá participar do passeio dos jovens que a igreja promoveu. Isso me fez ser integrado com a igreja. Isso me fez fazer amigos. Isso não me fez amadurecer na presença de Deus. Sabe o que me fez amadurecer na presença de Deus? Quando eu entendi que eu deveria ser útil para aquilo que Deus estava fazendo em servir outras pessoas. Me fez amadurecer na presença de Deus quando eu chegava mais cedo para ajudar a limpar a igreja. Me fez amadurecer na presença de Deus quando eu me dispunha num propósito de oração às 6 horas da manhã para ir de bicicleta lá da minha casa até a igreja e orar sem ser um líder, sem ser o responsável por aquele momento, para servir a Deus, para buscar a Deus, para estar junto da equipe. Me fez amadurecer quando eu me responsabilizava por jovens mais novos para levá-los da sua casa até o grupo caseiro que nós tínhamos para ensinar da palavra de Deus. Isso me fez amadurecer. Quando eu tinha que ensinar a palavra de Deus para alguém que estava chegando, isso me fez amadurecer. Então, quando a gente serve a Deus, a gente cresce espiritualmente. Lá na palavra de Deus, se você quiser ver comigo, Lucas capítulo 22, versículo 25, vá abrindo aí. Nós falamos agora há pouco no início que o corpo cresce e é edificado em amor à medida que cada um realiza a sua função. Quando nós entendemos isso, o Senhor Jesus nos mostra um princípio no seu reino. Um princípio de crescimento, um princípio de autoridade, um princípio de como que as pessoas podem se desenvolver no seu reino. Em Lucas 22, 25 ao 27, Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Versículo 26. Ao contrário, o maior dentre vocês deverá ser como o mais jovem. O que Jesus estava querendo dizer numa cultura dos dias de Jesus, em que as pessoas mais velhas eram as pessoas mais honradas, eram as pessoas que colocavam os mais jovens para fazer as outras tarefas? Ele está dizendo: no meu reino não, os mais velhos devem ser como os mais jovens, sempre disponíveis para fazer o que precisar, sempre disponíveis para me servir, mesmo sem que sejam honrados publicamente. Esse é o princípio do meu reino. E o segundo, aquele que governa deve ser como o que serve. Então quem tem mais autoridade no reino de Deus é quem mais serve. Quem tem mais autoridade no reino de Deus é quem mais faz pelos outros. Nós somos uma igreja em células. Essa semana começamos a nossa 46ª célula para a glória de Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus por isso? Glória a Deus! Nós já somos 46 células na família da fé, e em nome de Jesus, até o nosso aniversário de 10 anos, nós teremos quantas? Pelo menos 50 células aqui, 50 casas, pregando a palavra de Deus todas as semanas. E lá em cada célula tem um líder.
E esse líder de célula é a pessoa que tem mais autoridade naquele ambiente, mas é a pessoa que mais serve. É a pessoa que não pode faltar. É a pessoa que ora antes, é a pessoa que estuda antes, é a pessoa que fica até o final, é a pessoa que chega mais cedo, é a pessoa que se importa com todo mundo, é a pessoa que mais serve, é a pessoa que mais tem autoridade. No reino de Deus é assim. Você quer ser um pai respeitado pelos seus filhos? Seja aquele que mais serve. Você quer ser um líder no reino de Deus, respeitado onde você passar? Seja aquele que mais trabalha, seja aquele mais disponível, seja aquele mais empenhado em fazer a vontade de Deus acontecer. E você vai crescer e amadurecer. Eu não gosto de pensar na ideia de passar anos fazendo algo no reino de Deus sem que eu tenha tido crescimento. Porque eu sei que Deus deseja que eu cresça. Então você precisa entender isso hoje. Se a gente puder voltar lá em Efésios capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus nos diz, lembra? Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Então o propósito do corpo de Cristo é crescer. Mas, se nós tivermos uma grande porção do corpo, abre comigo lá, Efésios 4, 16. Uma grande porção do corpo que está doente, uma grande porção do corpo que está inativa, uma grande porção do corpo que está estacionada, como é que vai ser para esse corpo crescer? Ele vai ter muita dificuldade de crescer, ele vai ter muita dificuldade de se mover. É só você imaginar aquele cara que sofreu um acidente de moto lá, quebra as pernas, os braços, a bacia, o cara fica assim igual uma múmia lá na UTI, lá, uns 90 dias. Como é que esse corpo se mexe? Como é que esse corpo se alimenta? Como é que esse corpo toma banho? Esse corpo consegue ter autonomia e viver uma vida abundante ou não? Não. Então o corpo que tem uma parte machucada, veja como que Deus faz as coisas e nos dá essa ilustração. A cabeça manda comandos para que aquela tua unhazinha que está com inflamação no cantinho, seja cuidada pelo corpo. Então ela começa a doer para você evitar bater em cima ali. Ela começa a ser restaurada, começa a ter células ali que vão trabalhar pela restauração. Então no nosso corpo é assim. Quando tem um sistema, um órgão que está doente, ele acusa. Ele gera dor, ele gera febre, ele ativa o sistema imunológico. Ele nos faz curar o corpo. E isso faz parte da nossa vida cristã. Por vezes nós estamos aqui conectados como corpo e alguém de nós está passando um dia difícil. Alguém de nós está passando uma temporada complicada, está com um problema dentro de casa, está com um problema na saúde, nas finanças. O corpo se mobiliza, a cabeça ela orienta e o corpo se mobiliza para que você seja curado, para que você seja restaurado. Porém, essa parte que foi restaurada, ela não pode ficar inativa, ela não pode ficar inerte, senão ela vai ser um corpo desproporcional. Ela vai ser um corpo que está mancando. Vai ser um corpo que está andando com dificuldade. E nós não queremos que a igreja do Senhor Jesus seja vista como um povo, uma nação santa, o povo de Deus, que tem dificuldade até para andar, para se alimentar, para sobreviver. Não, nós somos o povo mais forte dessa terra. Nós pertencemos ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há poder nas trevas capaz de deter o avanço da igreja do Senhor. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Essa é a promessa que nós temos. Mas para isso o pé tem que se mexer. Para isso o corpo tem que andar. Para isso nós temos que ter visão ampla. Agora imagina, você que já treinou na academia aí, alguém já treinou musculação na academia aí, ou tentou treinar, ou tem treinado. Quando a gente vai na academia, a gente deveria fazer exercícios para o corpo inteiro. Você já viu na academia que às vezes o cara faz exercício só para uma parte do corpo? Aí o cara desse tamanho assim, a calça é 34. Você já viu? É um funil assim. Por quê? Porque está dedicando mais para uma parte do que para outra. Imagina você entrar na academia e daí você dizer assim, eu quero fazer exercício para o meu bíceps direito. Eu quero fazer 20 anos de exercício para o meu bíceps direito. E aí você não faz exercício para mais nada. Aí daqui 20 anos, como é que é a tua foto? É um bíceps ambulante. Com um negócio assim. Muitas vezes a igreja é assim. 1, 2, 10, 15 pessoas. Eu acho que o fulano lá vai resolver, vai fazer andar a igreja do Senhor. Não, aí não tem vida, aí não tem crescimento. A palavra de Deus está dizendo ali em Efésios 4,16, você abrir comigo então, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Diz aí para quem está ao teu lado, você é parte desse corpo.
então você tem uma função. Deus tem propósito para a tua vida como sendo parte desse corpo. E se você está com alguma dificuldade, tem que falar para o corpo, para você poder ser curado e regenerado. Mas a Bíblia fala ali que a gente se edifica em amor. Então, o amor é a nossa motivação. Nós servimos a Deus porque amamos a Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz assim, que nós temos o propósito de lhe agradar. Entenda isso, temos o propósito de lhe agradar. O apóstolo Paulo escreve, 2 Coríntios 5, 9, quer eu esteja no corpo ou quer eu deixe. Ou seja, se eu morrer ou se eu viver, eu quero agradar a Deus. Esse deve ser o nosso coração. Amar o Senhor. Lembra que Jesus falou, Senhor Jesus, qual é o maior mandamento? Como resumir toda a lei? E Jesus falou assim, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Como é que faz para amar a Deus com todas as forças? Tem que vir na igreja assim, no meio do louvor, assim, quando dá aquela brecha do solo da guitarra, tu faz assim, eu te amo! É assim? Que ama a Deus com todas as forças? Não. Como é que ama a Deus com todas as forças? É expressar com a tua energia, com as tuas habilidades, com o teu dia a dia, com a tua força física, o serviço ao Senhor. Isso é amar a Deus. Não é só coração e entendimento e alma. É também com todas as nossas forças. E quando a gente entende isso, o amor é a nossa motivação. Tem uma igreja que a gente é parceiro e gosta muito lá em Minas Gerais, que eles têm um slogan que diz assim, amor é a nossa razão, entrega é a nossa resposta. É muito legal esse slogan deles. Amor é a nossa razão e entrega é a nossa resposta. É mais ou menos isso que está dizendo ali. Edifica-se a si mesmo em amor, Efésios 4,16. Na medida em que cada parte realiza a sua resposta, a sua função, a sua entrega. Quando a gente aprende isso, então, você servir a Deus com todo o teu coração, você servir a Deus em todos os momentos da tua vida, você servir a Deus como resposta à sua graça, você entender que tudo que você fizer glorificar a Deus e adorar a Deus é uma opção para o teu dia a dia, você então começa a entender que o teu serviço faz o corpo de Cristo crescer. O nosso serviço, a nossa entrega ao Senhor faz o corpo crescer, faz o corpo avançar, faz as obras das trevas retrocederem, faz pessoas serem alcançadas, faz a sogra ser curada, faz alguém se tornar discípulo, faz milagres acontecer. O nosso serviço alcança as pessoas e hoje, na maneira que nós estamos vivendo, já tem algo que a gente pode servir a Deus. Talvez a gente fique pensando, eu quero servir a Deus de tal forma, mas para isso tem que ter uma caminhada, tem que ter uma maturidade, tem que ainda crescer em autoridade espiritual. Faça aquilo que já está à tua disposição hoje. Aquela sogra de Pedro, ela só se levantou e começou a servir Jesus. Talvez Jesus tinha chegado com fome lá, foi algo que ela fez para poder abençoar Jesus. Quando a gente aprende isso, o corpo cresce e a gente cresce. O serviço no reino de Deus, ele gera essas recompensas espirituais. Vamos terminar com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. E entender que qualquer coisa que nós venhamos fazer para Deus de todo o coração e de acordo com a sua palavra, é um serviço útil, é um serviço abençoado. Nós temos aqui os nossos times dos valentes aqui na Família da Fé. Se o cara lá do parque está com um sorriso no rosto e te ajuda a manobrar teu carro, já é um serviço a Deus extraordinário. Se a pessoa que está ali encarregada durante o culto da limpeza dos banheiros causou um ambiente agradável para você poder estar fazendo uso da estrutura da igreja, é um serviço extraordinário. É tão abençoado, você é tão abençoado quanto durante uma ministração de adoração. A diferença são capacidades que a gente vai desenvolvendo, crescimento que a gente vai tendo para poder atuar em mais do que uma área na nossa vida. Então, quando a gente entende isso, as nossas habilidades, elas são muito úteis ao reino de Deus. Lá em 1 Pedro, a palavra de Deus declara, cada um use o seu dom para servir a Deus. E aí em 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil.
Aquilo que você faz para Deus jamais será inútil. Pode ser uma carona para alguém que está querendo ir na célula pela primeira vez. É um trabalho útil demais. Pode ser uma oração a mais que você faz em casa, intercedendo por aquela pessoa que está sofrendo. É um trabalho útil demais. No Senhor, o nosso trabalho jamais será inútil. E esses exemplos que eu estou dando não são coisas menores, são coisas mais simples. São coisas que todos podem fazer, independente das suas habilidades, da sua idade, da sua condição física. São coisas que todos nós podemos servir a Deus. Quando a gente entende isso, servir a Deus é uma resposta à graça que a gente tem recebido. Servir a Deus é uma forma de adorar a Deus em todo o tempo. E servir a Deus é um caminho de crescimento para as nossas vidas. Nós temos tantas pessoas aqui, estamos tão felizes de ter uma comunidade em que mais da metade das pessoas inseridas já está de alguma forma participando de algum movimento de servir a Deus, mas que essa pregação te desperte a não ser alguém que vai passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos da tua caminhada com Jesus apenas sendo servido. Assim a gente fica criança no reino de Deus. A maturidade é quando a gente começa a cooperar com a família e fazer acontecer a obra de Deus através de nós. E a gente descobre que há maior felicidade em dar, em entregar, em servir, do que em receber. E esse é o destino de Deus para as nossas vidas.